Pessoal, boa noite. Nós terminamos a aplicação da lei penal no tempo, certo? E hoje nós vamos falar da eficácia da lei penal no espaço e vamos falar também sobre o conflito aparente de normas, que é um tema bastante importante. Eu costumo dizer que essa aula sobre aplicação, sobre conflito aparente de normas é uma das aulas mais importantes que a gente tem aqui nessa parte introdutória, porque ela diz respeito a muitas teses que utilizamos na prática e, portanto, é muito importante que vocês conheçam, certo? E a gente vai tratar dessa primeira parte, então, da eficácia da lei penal no espaço, aqui agora, na primeira metade da aula, e na segunda metade a gente trata do conflito aparente de normas, perfeito? Bom, quando a gente fala da eficácia da lei penal no espaço, a gente está vamos tratar aqui de 6 princípios, mas a rigor, o que vocês têm que ter é que, pelo princípio da territorialidade, que é a regra, você aplica a lei penal do local do crime. Então, pouco importando a nacionalidade do agente, a nacionalidade da vítima ou do bem jurídico atingido. Então, quando a gente fala de fatos praticados no Brasil, aplica-se a lei brasileira como regra. Sobre isso não tem nenhum tipo de divergências. O segundo princípio que a gente aplica na questão da eficácia da lei penal no espaço é o princípio da nacionalidade. Pode voltar. Da nacionalidade ativa. Isso, princípio da nacionalidade ou personalidade ativa, pelo qual aplica-se a lei penal da nacionalidade do agente, pouco importando o local do crime, a nacionalidade da vítima ou do bem jurídico. Às vezes, a nacionalidade do agente vai ser o critério importante. Então, esse princípio a gente chama de nacionalidade ou personalidade ativa. O terceiro princípio é o princípio da nacionalidade ou personalidade passiva, pela qual você aplica a lei penal da nacionalidade do ofendido. Então, em alguns casos, a gente aplica, o interessante não é o local do crime, mas é a nacionalidade do ofendido, ou seja, é ela que vai ditar a aplicação da lei penal da pessoa. Pessoal, só uma coisa, o material vai ser disponibilizado, viu? Se vocês quiserem, vocês que estão anotando, fiquem à vontade, mas assim, tá para vocês. Então, a ideia é que vocês acompanhem com ele sem precisar anotar, assim, com toda, pelo menos não tudo, né? Anotar pelo menos as coisas a mais. Você pode deixar que a gente vai passando aí o que for essencial vocês anotarem, mas fiquem à vontade, façam como achar melhor. O quarto princípio da defesa ou real, pelo qual você aplica a lei penal da nacionalidade do bem jurídico lesado ou colocado em perigo, não importando o local da infração, nem da nacionalidade do sujeito ativo. Quando a gente fala de princípio da defesa ou real, o que importa é a nacionalidade do bem jurídico tutelado. Este é o quarto princípio. Pode passar. Esse princípio da justiça penal universal ou justiça cosmopolista é extremamente importante. O Zaffaroni fala muito dele. O que ele diz? Ele diz que o agente fica sujeito à lei do país onde ele foi encontrado, não importando a sua nacionalidade, a nacionalidade do bem jurídico, o local onde o crime foi praticado. E esse princípio está normalmente presente nos tratados internacionais de cooperação de repressão a determinados delitos de alcance transnacional e muitas vezes nos tratados internacionais de direitos humanos. Pode até dar uma passada e aí pode dar isso. Esse próximo aqui, eu explico ele em outras questões, mas eu quero dizer uma coisa. O Zaffaroni, ele fala uma coisa que é extremamente importante. Ele fala: muitos países viveram uma ditadura militar. Vários países da América Latina viveram esses momentos ditatoriais. Boa parte dessas ditaduras financiadas claramente, historicamente, pelos Estados Unidos da América. O Zaffaroni explica muito bem isso nesse livro, O Inimigo do Direito Penal. E o que acontece? Essas ditaduras produziram uma série de massacres a movimentos de resistência contra essas ditaduras. E o que acontece é que em muitos países, o Brasil, por exemplo, fizeram leis de anistia, leis que foram, de alguma forma, consideradas leis de transição e pelas quais todos os crimes praticados no contexto da luta armada, tanto pelo governo quanto pelo movimento
de contestação, que são considerados, eles chamam de crimes da ditadura ou crimes do período, crimes contra, né, eles dão um nome específico, né, mas os crimes envolvendo a guerrilha armada. Esses crimes foram anistiados e muitas vezes os conexos a eles foram anistiados. Isso é um problema, porque está vendo até um documentário na Globo News, o Clemente, que é um dos responsáveis pela luta armada, ele diz o seguinte: olha, uma coisa é você estar dentro da luta armada em que você admite atirar e lutar e morrer em combate. Outra coisa é o sujeito pega você, o Estado pega você, leva para um porão da ditadura, tortura você, tortura seus familiares, pratica estupros que não tem nada a ver com a guerrilha, como forma de obter coações ou confissões, perdão, e esses crimes são os considerados conexos à luta armada. Uma coisa é você lutar no movimento de resistência e repressão. Repressão por parte do Estado e resistência por parte dessas pessoas. Outra coisa é o Estado pegar essas pessoas e aí até dizem, né, violando inclusive as regras, o que vale para a guerra, quando você tem uma guerra externa do direito internacional humanitário. Você não pode matar população civil, você não pode praticar estupros em massa, você não pode torturar prisioneiros. Tem até esse Dia Internacional de Guerra que existe, e isso não era respeitado no contexto das ditaduras. E esses são os tais crimes conexos aos crimes anistiados. Então, o problema da lei de anistia brasileira é que ela anistiou os crimes envolvendo a luta armada, a repressão e a resistência, mas também anistiou os conexos, e isso não tem sentido algum. E aí o que acontece? Essas leis de anistia estão presentes no Brasil, estão presentes na Argentina, estão presentes no Chile, são consideradas leis que de alguma forma violam a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? E assim, essas leis de anistia, e muitas, digamos assim, elas impedem a verdadeira redemocratização, porque essas leis de anistia muitas vezes encobrem o estudo da verdade histórica. Não é só uma questão de anistiar, lógico, você anistia com uma ideia de que você não vai punir as pessoas, mas o que acaba acontecendo, tudo bem que não é o efeito principal, mas acaba acontecendo, é que o país deixa de investigar a sua verdade histórica, ou seja, aquilo que aconteceu. E, deixando de investigar o que aconteceu, você fica sem um discurso oficial de que houve uma repressão e uma violação maciça de direitos humanos praticadas nesse contexto. Isso é muito prejudicial. Tem um filme chamado Labirinto de Mentiras, se eu não me engano, que mostra essa mesma história, só que no contexto do nazismo, em que a história do nazismo começou a se perder na Alemanha, porque os autos oficiais que não foram julgados, que foram de alguma forma, não digo anistiados, mas que não foram julgados pela Alemanha e que também foram julgados de uma forma muito branda ou não, nem julgados no Tribunal de Nuremberg, começaram a dar aula nas escolas. E esses caras começaram a negar o próprio nazismo, de modo que a geração seguinte, aquela que viveu o nazismo, começou a achar que o nazismo era algo que não existiu, que era uma invenção norte-americana. E a ideia é que um país que anistia essas pessoas e não resgata a sua verdade histórica, corre o risco de retroceder em termos de direitos humanos, porque calca-se o discurso oficial, se calca numa ideia de que essas violações não existiram. Se o Brasil não tiver um discurso oficial de reconhecimento de que houve um estado de exceção que violou claramente direitos humanos reconhecidos pela ordem, pelo menos pelo costume e pelos tratados internacionais, dificilmente você consegue avançar na proteção dos direitos humanos, porque você consegue, sem o discurso oficial, se calcar no discurso oficial de que aquilo era, digamos, uma revolução gloriosa, essencial num determinado momento. E aí isso impede a evolução dos direitos humanos. Por que o Zaffaroni fala sobre isso? Ele diz, olha, nesses países onde houve anistia, por exemplo a Argentina, o que começou a acontecer? Os outros países e o próprio Tribunal Penal Internacional, a própria Corte Interamericana tem esse princípio, diz o seguinte, aplica o princípio da justiça universal cosmopolita, que é, se o país não julga os seus crimes, nós vamos julgar essas pessoas quando essas pessoas adentrarem o nosso território. Por isso, conforme diz o princípio, ele fala, não interessa onde o agente praticou o crime, o que importa é eu vou puni-lo simplesmente no local onde ele for encontrado. Pode passar o próximo? Onde ele for encontrado, porque eu tipifico esse crime. Então aplica-se o princípio da justiça universal ou cosmopolita. O agente fica sujeito à lei do país onde for encontrado. Se o Brasil,
aqui, né? Veja, o Pinochet foi preso por um juiz da Espanha. O que a Espanha diz? Olha, Argentina, se você não for julgar esses massacres, eu considero que o seu país, que esse fato é criminoso, ele é criminoso no meu país, e eu digo na minha legislação que eu estendo a você, e se entrar no meu território eu vou julgar porque você não julgou, certo? A gente adota esse princípio também aqui em algumas coisas, principalmente para a punição de delitos que o Brasil se comprometeu em termos de direitos humanos nos tratados internacionais, certo? Pode passar. A gente tem F, o princípio da representação, do pavilhão, da substituição ou da bandeira. Aplica-se a lei penal nacional. A lei penal nacional aplica-se aos crimes cometidos em aeronaves ou embarcações privadas, quando praticadas no estrangeiro, e aí não sejam julgadas, certo? Porque se for praticadas em navios públicos ou a serviço público, é considerado extensão do território nacional e, portanto, pelo próprio princípio da territorialidade, aplica-se a lei brasileira. Mas aqui está dizendo, você aplica a lei brasileira se praticados em embarcações privadas que não são território nacional quando estão no país estrangeiro, ao invés de aplicar o país estrangeiro, a lei do país estrangeiro, né, aplica-se a nossa porque não foram julgados e processados ali. O certo seria aplicar, não aplicou, a gente avoca pra gente. Regra básica, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado no Brasil, ponto, princípio da territorialidade. Só que, vejam, o artigo 5º fala, aplica-se a lei brasileira sem, na verdade, né, sem prejuízo de convenções, tratados, regras de direito nacional, ao crime cometido no território nacional. Então, vejam, o princípio da territorialidade diz o seguinte, eu aplico a lei brasileira ao crime praticado aqui. Só que tem uma exceção. Às vezes, eu vou aplicar a lei estrangeira ao crime praticado aqui. A regra é que eu aplico a lei brasileira ao crime praticado no Brasil, mas às vezes eu aplico a lei estrangeira. E quando é que eu vou aplicar a lei estrangeira? Quando os tratados internacionais que o Brasil fixa, ou bilateralmente ou multilateralmente, determinarem. Um exemplo disso é os tratados, as convenções de Viena, que falam de imunidade diplomática, né, e consular, que dizem, olha, crimes praticados por cônsules e embaixadores no Brasil, aplica-se a lei deles aqui. Eles praticaram aqui, mas em termos de legislação brasileira, eles gozam de imunidade. Todavia, aplica-se a lei deles aqui. Mas quem vai julgar é a autoridade deles. Exatamente. Por quê? Porque, de qualquer forma, o Brasil não aplica legislação estrangeira em matéria penal. O juiz brasileiro não aplica a legislação brasileira, estrangeira em matéria penal. Então, o juiz brasileiro só vai aplicar a lei nossa, certo? Em matéria civil, às vezes a gente aplica a legislação estrangeira, tem uma diferença nisso, né? Invocar direito estrangeiro, o CPC fala isso, né? Mas a ideia é que em matéria penal, por dizer respeito à soberania do Estado, é o juiz da jurisdição que aplica a legislação nacional. Então, o juiz brasileiro aplica a lei brasileira. Como ao fato praticado aqui aplica-se a lei brasileira, geralmente é o juiz brasileiro. Mas se um diplomata ou cônsul pratica um crime no Brasil e por esses tratados combinou-se, né, que a legislação estrangeira que é a que incide, então o próprio juiz fala, bom, se a legislação estrangeira que incide, que o juiz estrangeiro faça incidir que esse diplomata ou cônsul seja julgado pelo juiz do local de origem dele. Certo? Se não tiver o tratado, professor? Não, mas se não tiver tratado é territorialidade. Aí territorialidade. Seja embaixador, cônsul de outro país. Mas aí tem o tratado, né? O Brasil aderiu à Convenção de Viena, mas que imuniza todos. Todos os diplomatas, todos os cônsules de todos. Provavelmente sim. Não vejo esse. Sim, não importa, porque é isso que nós combinamos. Por quê? Para que não viole as relações diplomáticas. Obviamente que você vai ter uma série de questões relativas à possível extradição, mas para ter extradição, o país de origem desse cônsul ou desse diplomata vai ter que abdicar, e isso é possível, isso está previsto no tratado, ele abdica dessa imunidade. E aí ele, digamos, atribui a jurisdição ao Brasil. Mas pode se tiver... se tiver... Tem previsão. Tá. Tem previsão no tratado. Bom, então o que a gente fala é que a regra da territorialidade aqui
ela é temperada, ou seja, mitigada pela intraterritorialidade, ou seja, é a regra da territorialidade mitigada como exceção pela aplicação da legislação estrangeira no nosso país pelo juiz estrangeiro, certo? Então a gente diz que no artigo 5º a gente tem a territorialidade temperada pela intraterritorialidade, certo? Nesse caso, no caso do cônsul, vai usar a lei dele, mas o cumprimento vai ser... Não, tudo lá. Vai ser tudo lá. cumprimento lá. Tudo lá. Extraditado. Jurisdição lá, sim, jurisdição lá. Sim, tem até uma data para ele ser extraditado, senão ser preso. Tem tudo isso. Mas assim, eles julgam, eles processam, eles cumprem, eles aplicam a lei deles. Bom, então eu estou dizendo da aplicação da lei estrangeira no Brasil, nessas hipóteses de tratados internacionais. Agora, nós, quando a gente está falando da aplicação da nossa lei, que é matéria de soberania nossa, a gente aplica para fatos praticados no Brasil, que é a regra, e muitas vezes, isso é a matéria do artigo 7º, quando é que a lei brasileira vai ser aplicada no estrangeiro. E aí, esse fenômeno a gente chama de extraterritorialidade. Os momentos em que a lei brasileira vai ser aplicada a fatos praticados no exterior, no estrangeiro, certo? E aí a gente chama de extraterritorialidade. Pode passar. Tá. Beleza. Nenhuma hipótese. Ok. Beleza, pode passar. Aí a gente vai perguntar, gente, o que seria o território nacional, né? O que seria o nosso território nacional? Bom, território nacional é a soma do território físico com o território jurídico, certo? Aquilo que é o espaço geográfico e aquilo que juridicamente, por lei, é considerado território nacional. E aí, pessoal, em termos de território físico, tranquilo, espaço terrestre, marítimo, aéreo, que é sujeito à soberania do Estado, né? Então, abrangendo solo, rios, lagos, mares, baías, mar territorial, a faixa de 12 milhas marítimas de largura, né? Do pré-mar médio, espaço aéreo correspondente, ok? Nosso território físico, né? Com o espaço aéreo correspondente. E o território, nós temos aí o território por extensão, que é o território do ponto de vista jurídico, né? Que são, e aí, porque são conceituados e assim definidos, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Não, pode deixar lá. Bom, tudo bem, ok. Onde encontrem, bem como as embarcações e aeronaves brasileiras, ou seja, matriculadas no Brasil, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, certo? Então, gente, é o seguinte, como que funciona isso? Se eu tenho uma embarcação e uma aeronave brasileiras que são públicas ou podem ser privadas, mas estão a serviço do serviço público brasileiro, elas sempre serão consideradas territórios nacional. Quer elas estejam no Brasil, quer elas estejam em alto mar, que elas estejam no território estrangeiro, atracadas ali no país estrangeiro, certo? Embarcações públicas e aeronaves também, ou a serviço do poder público, são sempre territórios brasileiros, não importa onde estejam. Agora, as privadas, muda a regra. As embarcações e aeronaves privadas, que não estão a serviço do poder público, é o seguinte: no território nacional, quando elas estão no território nacional, são consideradas território brasileiro. Quando elas estão em alto mar, são consideradas território brasileiro. Mas quando elas estão no território estrangeiro, são consideradas território estrangeiro. Certo? Então, público, não importa onde estiver, vai ser território brasileiro. Privado, importa onde estiver. Se estiver no Brasil em alto mar, território brasileiro. Se estiver no estrangeiro, território estrangeiro. Certo? Perfeito. Ok, então pode passar. O que eu quero que vocês... Pode passar mais um. Pode
Bom, o que é a questão do direito de passagem? Tá, ok. É o seguinte, ó. Às vezes, um país, uma aeronave, ela sai do Brasil, então no Brasil ela é considerada território brasileiro. Está em alto mar, ela é considerada território brasileiro. E ela vai querer chegar a um certo país, e quando ela chegar naquele país, ela vai ser considerada território estrangeiro, mas antes de chegar naquele país, ela vai ter que passar por um país intermediário. Se o crime foi praticado nesse país intermediário, a pergunta é, aplicando essa regra geral, vai ser considerado território desse país ou vai ser considerado brasileiro? E aí a gente tem que utilizar a noção de direito de passagem, ou da tal passagem inocente. O que é isso? Vai ser considerada território brasileiro se aquele país, se você quiser só passar pelo país, uma passagem inocente, uma passagem sem agressão, né, uma passagem só de fato de passagem. Não é interesse nem do Brasil atracar naquele país e nem não há interesse algum nem do Brasil nem do país de destino de que aquele território seja considerado um território para fins de criminalização. A ideia é que é o seguinte: a gente usa o conceito de passagem inocente para ignorar todos os países intermediários de passagem, porque na verdade é só porque eles estão realmente ali no território, não é um alto mar, é só um território ali. E portanto o que seria relevante seria a bandeira do país onde a aeronave saiu, assim, quando ela está lá, quando ela está sobrevoando, né, no seu voo normal, e interessante no destino, porque no destino realmente existe uma soberania ali. Esse país que está no meio, um crime praticado, né, assim, em pleno voo, não teria, o país que está ali não tem nenhum interesse em processar aquilo. Então a gente sempre usa a questão da passagem inocente, que está aqui previsto. Eu coloquei a legislação, como é que funciona. Tem que dar como funciona essa questão. Você tem que comunicar, tem que ter uma autorização, tem um monte de coisa, mas assim, a ideia é que isso não é questionado de outra forma, é só questionado dessa forma em concurso. Se ainda não chegou no país de origem, mas sobrevoa um certo país e pratica o crime, a passagem é inocente, não há interesse daquele país em processar e, portanto, considera-se ainda da bandeira do Brasil, só sendo considerado a bandeira do país de destino quando de fato o navio chegar ao seu destino ou o avião, certo? Tranquilo, não tem problema em relação a isso. Embaixada, gente, não é considerada território estrangeiro, certo? Embaixada, que é sempre a ideia que fala, não, a embaixada dos Estados Unidos aqui é território brasileiro. A embaixada de qualquer país aqui é território brasileiro, não é território estrangeiro. Mas tem imunidade. Mas é a ideia, tem imunidade, mas é território brasileiro, entende? Confunde porque eles são invioláveis, né? São invioláveis, mas invioláveis é um tributo jurídico, não é uma questão. Tudo bem que vocês podem considerar, o território jurídico também tem essa questão, uma equiparação jurídica, mas é só por um efeito jurídico, é território nosso, certo? Então, oi. Só pra, e se está passando por esses países, sim, acontece o crime? Brasil ou... Brasil. Vai ser Brasil sempre? Porque é considerado como território nacional. Perdão, é considerado como se fosse um alto mar. A passagem inocente considera que... Chegar no país de destino aí é lá. País de destino. Enquanto não chegar no Brasil. Isso. Vocês só vão ver uma coisa que é o seguinte: se chegar no país de destino, é o país de destino. Só que se ele não processar e julgar, aí vira nosso. Mas só se não processar e julgar. Certo? Desculpa, no caso, o crime foi cometido, então ainda Brasil. Considera-se território brasileiro. Território brasileiro. Considera-se território brasileiro. Você só vai fazer um desembarque. Mandaria pra cá, pra esse lugar aqui. Não, Grande, né? Não, assim. Perdão. Não, é isso que eu tô falando. É isso. Não, porque é exatamente isso. É assim, você passa por um país. Ignora isso. Passagem inocente? Ignora. É alto mar, então é Brasil. Com todas as repercussões, aí é isso que eu dizer. Só o juiz brasileiro julga lei brasileira. Sim, exceto se o Brasil de alguma forma... Bom, mas acho que nem isso, porque não é questão de imunidade, né? Mas assim, a rigor é isso. Exceto se houver uma convenção específica sobre o tema, que a gente... Mas assim, a rigor é isso mesmo. Passagem inocente ali o conceito, né? Lugar do crime.
Bom, pessoal, a gente já... isso é interessante. Porque o que a gente fez? Eu disse para vocês essas são as regras, mas eu falei para vocês dos princípios e falei dos territórios. Depois a gente vai analisar as regras específicas. Eu já adiantei algumas, mas nós vamos analisar todas. Antes eu só queria falar dessa questão do lugar do crime. É o seguinte, o artigo 6º diz: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou se poderia ou se deveria produzir o resultado. Gente, a gente diz que aqui nós estamos falando da teoria do lugar do crime. No lugar do crime, a gente adota a teoria da ubiquidade, ou seja, que é a teoria híbrida ou mista, pela qual considera-se o local do crime, tanto o local da ação é relevante, quanto o local da consumação do resultado. Por que eu estou falando isso, gente? Primeiro, para que é interessante saber o lugar do crime? O lugar do crime é interessante para você saber competência. O Código de Processo Penal, no artigo 70, diz que o juízo competente para processar o crime é o local onde ele foi praticado, certo? Obviamente que nos crimes permanentes ele é considerado praticado em todos os locais por onde a pessoa passa. Mas assim, o que eu digo é, tratando-se de uma competência pelo resultado, né? Tratando de uma competência pelo local, ele sempre diz assim, o artigo 70 fala, pelo local do crime, onde o crime ocorreu. E aí, onde é que ele considera-se ocorrido? Tanto nos atos executórios, não nos preparatórios, mas nos executórios, quanto no resultado. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, se você coloca uma bomba, né, num avião no Brasil, os atos executórios são praticados aqui. Esse avião sai e vai para o Paraguai e explode lá, o resultado aconteceu lá. Então você pode considerar que o crime foi praticado em termos de local do crime, né, ele ocorreu tanto no Brasil quanto no Paraguai. Ambos podem ser considerados locais do crime pela lei brasileira. Ou seja, o juiz que primeiro tiver conhecimento dos fatos e começar a processar os fatos, assim, pode dar isso, mas a ideia é a seguinte, você vai considerar, para efeito de competência, que essa é a competência mais interna, né? Você vai considerar tanto o Brasil quanto o Paraguai como os locais. Então, ambos, lógico, se o Paraguai quiser processar e tudo mais, ok, mas você processa aqui. Sabe o que eu estou dizendo, gente? Por conta do seguinte, imagine se o Brasil diz o seguinte, que considera-se praticado o crime só no local do resultado, certo? E o Paraguai dissesse assim, considera-se o crime praticado só no local da ação ou omissão. Não poderia ir em lugar nenhum. Porque eu pratico aqui atos preparatórios não conta, viu, gente? Atos preparatórios não é isso. Considera-se o local do crime, o local dos atos executórios, aqueles atos que iniciam o risco ao bem jurídico, e o local do resultado. Então, assim, se no Brasil você põe a bomba no avião, pratica aqui, mas a lei brasileira considerasse só o local do resultado, que é o Paraguai, então, segundo a lei brasileira, como assim a gente processa os crimes praticados no Brasil, a gente não teria essa incidência, só no Paraguai. A questão é, o Paraguai, se dissesse que são só os atos executórios, não incidiria. Por isso o Brasil tomou a seguinte precaução, tanto dos atos executórios quanto onde há o resultado, aplica-se a lei brasileira. Tá. Por conta daquela questão que aplica-se, considera-se o local do crime. Então, competente brasileiro. Mas a ideia é a seguinte, qual que é a diferença entre o local do crime e o tempo do crime? O tempo do crime rege a ação ou omissão. Então, para você verificar a idade do agente, é a imputabilidade. Se ele pratica o crime quando tem 17 anos, e o resultado só se consuma quando ele já é maior de idade, com 19, considera ser praticado o tempo da ação, certo? Então aplica-se, é uma diferenciação entre aplicar a Justiça da Infância e Juventude até os 18 incompletos ou aplicar o Código Penal para os 18 completos a partir dali. Então o tempo do crime serve para reger a aplicação da Justiça da Infância ou Código Penal. E é considerado o tempo da ação,
ainda que outro seja o resultado. O lugar do crime diz respeito a você dizer onde que o crime, digamos, foi praticado, e isso tem respeito acerca da competência para aplicação territorial, né, o juiz que vai julgar, e aí pode ser tanto o local dos atos executórios quanto o local do resultado. Por isso que a gente diz que para guardar tempo do crime e local do crime, a ideia é luta, né? Lugar, teoria da ubiquidade, ou seja, execução, lugar da execução ou do resultado. Tempo do crime, atividade, no momento da ação. Então vira luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, certo? Ok. Professor, no caso do lugar do crime, imagina que, por exemplo, esse exemplo que o senhor deu, o Brasil começa a processar o indivíduo porque colocou a bomba no avião. Sim. E o Paraguai começa a processar o indivíduo lá porque o avião explodiu. Não daria um conflito aí, um atrito de competência? Dá, e existem leis para evitar o bis in idem. Tá, para ele não ser julgado 2 vezes. Ele pode ser julgado 2 vezes, mas aí tem aquela questão da dependência internacional, mas também tem a questão, principalmente, de que onde ele é punido primeiro, vai detrair do outro. Entendeu? A gente tem regras no próprio código para mitigar isso, mas realmente pode ser competência, pode acontecer isso mesmo. Se não precisar daqui lá. Você imagina, por exemplo, se o avião cai no ar? Não, até porque, eventualmente, até o Brasil, assim, você tem essas regras de detração, de mitigação e tudo mais. Lógico que você não pode interferir na competência do outro, na soberania do outro. Todavia, pode haver regras de cooperação internacional também para suspender processo. Eu suspendo o meu enquanto você está processando, ou eu vou processando também, né? E aí a gente no momento da execução vê o que faz. Pode ter acordo sobre isso, mas se não tiver, há regras. O próprio código estabelece isso. Mas o importante é que não haja bis in idem, certo? Pode passar. Os atos preparatórios acontecem no Estado e o resultado acontece no Estado. Atos preparatórios é irrelevante. É irrelevante? Irrelevante. Atos preparatórios é irrelevante. A questão é ação, né? Execução. Execução é aquela conduta que começa a pôr em risco o bem jurídico. Certo? Tem os 2 estados seriam competentes, não só o mesmo. De preparação ou de execução, você está falando? De execução. Começou, mas terminou. Começou a execução. Ambos são competentes. Ambos são competentes. Eu estou meio confusa nisso. Porque eu estou pensando num outro exemplo que você deu lá, que passa num outro país. Mas aí no que passa no outro país, eu estou falando da minha legislação, né? Eu estou falando só para efeito do que é o território nacional. Você vai entender melhor se você for ver assim, você não está falando de outra jurisdição. Eu estou dizendo que é minha jurisdição. Estou dizendo assim, a embarcação privada na minha jurisdição é minha, em alto mar é minha, e quando chega lá é dele. Tá sem problema, sabe? Assim, se o crime for sendo praticado assim, atos executórios aqui e depois resultado lá, as duas. Então, porque eu pratiquei atos executórios aqui, pratiquei atos executórios, vamos supor, em alto mar, né? É em território brasileiro. E aí, mas a bomba colocou lá, território estrangeiro. Mas, geralmente, vamos pensar em crimes de consumação instantânea, um homicídio praticado no Brasil é no Brasil, enquanto está embarcado, praticado em alto mar é Brasil, praticado lá no estrangeiro é estrangeiro. Tranquilo. Se praticado em permanência, executórios e no resultado, ambos. Tranquilo. E aí, regras para evitar o bis in idem. Só umas nomenclaturas para vocês terem, pessoal. Crime à distância, o crime percorre territórios de todos os estados soberanos. É só decoreba isso aqui, não tem relevância prática nenhuma. Crime à distância ou de espaço máximo, o crime percorre territórios de dois estados soberanos, Brasil e Argentina, né? Então essa ideia de um sequestro que perpassa esses 2 países. Os crimes em trânsito, o crime percorre territórios de mais de 2 países, estados soberanos, Brasil, Argentina e Uruguai, né? Passa pela passagem inocente normal. É o crime em trânsito, justamente pela questão da passagem inocente. E os crimes plurilocais é uma divisão interna, ou seja, crimes praticados dentro do mesmo território envolvendo mais de uma comarca. Tranquilo, essa é uma divisão meramente de decoreba mesmo. Extraterritorialidade, pessoal. Então, vamos agora verificar aqueles casos em que você aplica a lei brasileira
para um fato praticado no estrangeiro. Porque a regra é que os fatos praticados no Brasil, você aplica a lei brasileira, e os casos em que você aplica a lei brasileira aos fatos praticados no estrangeiro. Pode? É o seguinte, gente, pode só colocar esse artigo 7º um pouquinho mais. Ó, gente, é o seguinte. Bom, o que acontece? Nós vamos estudar o artigo 7º que trata da extraterritorialidade, certo? A gente tem o inciso 1, a gente tem o inciso 2, a gente tem e o parágrafo 3º. Quando a gente for estudar o inciso 1, a gente vai estar falando da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, aconteceu o fato descrito nesses incisos, aplica-se a lei brasileira ao fato praticado no estrangeiro, ponto. Quando a gente for falar do inciso 2, aplica-se a lei brasileira aos fatos praticados no estrangeiro, se ocorrerem não só o fato aqui descrito, mas mais 5 condições. E a gente vai falar no parágrafo 3º que aplica-se a lei brasileira ao fato praticado no estrangeiro se acontecer a situação ali descrita, mais 7 condições. Então a gente fala da extraterritorialidade incondicionada no inciso 1, condicionada no inciso 2 e hipercondicionada no parágrafo 3º. Certo? São essas 3 divisões que vocês precisam ter. Então, nós vamos ver primeiro a situação descrita e lembrar qual princípio dos que a gente já estudou que se aplica. Depois, realmente, na 2, a gente vai estudar as situações e qual princípio se aplica. E depois vamos estudar as 5 condições. E posteriormente, no parágrafo 3º, a gente estuda a condição ali. E além daquelas 5 requisitos a mais, vamos precisar de mais 2. Certo? Bom, então é isso aqui. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Gente, a gente sempre vai estar falando de um fato praticado única e exclusivamente no estrangeiro, só lá, em que se aplica a lei brasileira. Porque se fosse praticado lá e aqui, ato executório lá e resultado aqui, ou ato executório aqui e resultado lá, aplicaria a lei brasileira pelo simples fato de ser território nosso. Tanto do resultado quanto... Mas aqui eu não estou falando isso. Aqui eu estou falando o fato só foi praticado lá. Só lá. E mesmo assim vai aplicar a lei brasileira. Certo? Tá bom. Então vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. Certo? E a gente vai aplicar o princípio da defesa. Por quê? Porque diz respeito com a nacionalidade do bem jurídico. Se vocês verem o princípio da defesa, ele diz assim: o que importa é a nacionalidade do bem jurídico, certo? Então, a vida e liberdade do presidente da República, aplica-se a, digamos, a nacionalidade do presidente da República. É que assim, o presidente da República só pode ser brasileiro, né? Não pode ser estrangeiro. Mas se fosse estrangeiro, a rigor poderia ser do país da nacionalidade dele, né? Mas assim, que é a questão do bem jurídico, né? Tá ligado um pouco à personalidade do agente. Mas aqui eles entendem que é a questão do bem jurídico o foco. Então eles falam assim, poderia ser até se confundir um pouco a nacionalidade ativa, a nacionalidade passiva, perdão. Mas aqui eles falam do bem jurídico porque a lei se refere expressamente aos bens jurídicos. Se você for ver, fala, ó, vida e liberdade do presidente, patrimônio e fé pública da União, administração, crimes contra a administração pública, certo? Ó, então sim, crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República. Se o presidente da República for vítima de um crime contra a vida, um homicídio ou um sequestro, vai aplicar a lei brasileira, certo? É isso. Não pode, só o presidente. Não, é só o presidente. E sabe o que é o negócio? Se o presidente for vítima de um latrocínio, é considerado crime contra o patrimônio. Não é nem contra a vida e nem contra a liberdade. Então, porque está tipificado nos crimes contra o patrimônio.
É, exatamente isso. E é justamente esse motivo pelo qual o latrocínio não vai para júri. Porque é um crime contra o patrimônio. Então, No inciso. Não, aí vai depender, não, porque acho que vai cair no inciso 2, que nós vamos ver, provavelmente. Aí dependendo da nacionalidade do sujeito ali, aí se ele não for processar, aí se ele entrar no. Porque aí vai ver quem foi o sujeito ativo. Só que para processar o sujeito ativo, se ele for um estrangeiro, ele tem que entrar no território nacional. Aí tem umas condições. Você não pode simplesmente, né? Tem que entrar no território. Tal. 2. Contra o patrimônio e fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Território, Município e Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia e Fundação instituída pelo poder público. Ou seja, não entra fundação privada. Certo? Mesmo princípio, o princípio da defesa, e é incondicionado, não tem condição nenhuma. Se um crime foi praticado contra o patrimônio e a fé pública desses entes da administração direta e indireta, exceto aqui as fundações instituídas pelo privado, ainda que em parcerias com o poder público, não interessa, é a fundação instituída pelo poder público que está aqui. Ótimo. Então, aí seria aqueles furtos, por exemplo, alguém subtrai patrimônios de uma embaixada, né? Sei lá, que é de patrimônio da União, né? E tudo mais, e aí processados pela lei brasileira. Fé pública, os agentes da embaixada começam a falsificar documentos, então, para aplicação da lei brasileira, certo? Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ou seja, um agente brasileiro que está numa embaixada que começa a praticar crimes que envolvem a administração pública, como crimes de corrupção, compra, suborno, corrupção passiva, né? Mas desde que sejam pessoas que estão a serviço do Brasil dessa embaixada, não os corruptos, digamos, do país acreditado, né? Então, do Brasil, né, dos que estão a serviço, ok. Todas essas hipóteses são regradas pelo princípio da defesa, leva em consideração a nacionalidade do bem jurídico violado e não há condições alguma. Você pode iniciar um processo penal já aqui, né, a partir da notícia crimes e do indícios mínimos de autoria e prova da materialidade em relação a esses crimes, certo? Não depende de condição alguma, nem de procedibilidade, nem de prosseguibilidade, que a gente vai ver. Ok. E aí você tem uma outra hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que é crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Esse princípio também, a gente está falando de uma extraterritorialidade incondicionada, não precisa de nenhuma condição, é o princípio da justiça universal de que eu falei, né? Então, se alguém no mundo comete genocídio, com o diferencial que aí esse agente tem que ser brasileiro ou domiciliado no Brasil, ou seja, o Brasil poderia ter parado aqui, ó, crime de genocídio, certo? Mas ele resolveu ter algum vínculo com o Brasil, tem que ser agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Se ele faz isso, se ele, por exemplo, vai em algum estado, sei lá, pega um estado qualquer, pega um estado africano, por exemplo, em que você tem aqueles casos, por exemplo, em Uganda, em vários casos em que você tem grandes ditadores que fazem muitas coisas. Se um agente brasileiro estiver participando disso, ou ele é brasileiro, ou eventualmente não seja brasileiro, mas tem um domicílio no Brasil, o Brasil vai julgar esse sujeito. E aí, essa parte aqui o princípio da justiça universal aqui está não colocando condição nenhuma, ou seja, vou processar ele independentemente, tendo prova da materialidade de autoria, né? E esses crimes normalmente contra a humanidade, crimes de genocídio, são crimes que previstos no Tribunal Penal Internacional, a que o Brasil ratificou, e que são considerados imprescritíveis, não só nesse tratado do TPI, mas também por um costume internacional. O Brasil vai processar esse genocídio. Chegou a comunicação, a prova da materialidade de autoria, tem uma conexão em que um sujeito é brasileiro ou está domiciliado no Brasil, o Brasil pode iniciar um processo penal contra esse indivíduo, certo? Ok, esgotamos. Bom, então terminamos aqui a primeira situação, que é a extraterritorialidade incondicionada. Agora a gente passa para a segunda,
o segundo momento, que é a extraterritorialidade condicionada. É que antes de falar, eu coloquei um detalhe, pode aumentar só um pouquinho mais esse? Isso é Código Penal, né? Mas se vocês forem ver lei de tortura, tem um outro princípio que está aqui, né? É a lei de tortura, que é a 9455 de 97, no artigo 2º, diz o seguinte: o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob sua jurisdição. Ou seja, aqui também é o princípio da justiça universal ou cosmopolita. Vocês estão vendo que esses crimes ligados a direitos humanos, tortura, ligados a genocídios, são sempre regidos pela ideia de uma justiça universal? Porque essas violações maciças a direitos humanos são geralmente praticadas contra estados em relação a indivíduos. Como normalmente o Brasil tem um empenho em proteger os direitos humanos, inclusive na órbita internacional, não em relação aos seus nacionais só, mas em relação a nacionais de todos os países, porque essa é uma ideia universal, eles instituíram esse princípio de justiça universal. Quer dizer, olha, as torturas e genocídios praticados em qualquer outro país estrangeiro, o Brasil vai dar pitaco e vai meter o bedelho, certo? Só que colocando um certo vínculo com o Brasil. No caso do genocídio, ser brasileiro e estar domiciliar ou ter domicílio no Brasil. No caso da lei de tortura, também, aqui eles dizem, aqui é o contrário, perdão, porque aqui é vítima brasileira, né, não é agente brasileiro, é vítima brasileira, ou encontrando-se o agente sob jurisdição brasileira. Então, no caso do genocídio praticado no estrangeiro, o Brasil vai dar pitaco, né, se o agente for brasileiro ou tiver domicílio no Brasil. E se for tortura, não mais genocídio, se a vítima for brasileira ou o agente se encontrar no território, ainda que não tenha digamos um domicílio, mas se encontrar o agente em local de jurisdição brasileira. Aí, local de jurisdição brasileira, gente, a gente coloca até as embaixadas, né? As embaixadas, de alguma forma, têm essa imunidade em relação à legislação local e, portanto, a legislação vira nossa. Se a gente tem uma jurisdição sobre elas, os fatos praticados nelas são, de alguma forma, nossos também, de nosso interesse. Então, guardem essas duas hipóteses, da tortura e do genocídio, que são hipóteses importantes para vocês no concurso. Tá. Os crimes, então agora a gente vai para a extraterritorialidade condicionada, em que, além das situações aqui descritas, demanda-se as situações, os 5 requisitos que vamos estudar logo na sequência, os requisitos adicionais. Bom, primeiro é: quando, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Aqui, de novo, terceira vez, está aparecendo o princípio da justiça universal cosmopolita, certo? Só que aqui condicionado àqueles 5 requisitos que nós vamos ver, que é entrada no território nacional, previsão de tipo penal específico no Brasil, punibilidade concreta no Brasil e lá, não ter sido solicitada extradição ou o tratado não prevê extradição e tudo mais, solicitada extradição, essa questão. Mas veja, então, os crimes que por tratado da convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Muitas vezes, gente, o Brasil se obrigou a reprimir tráfico de drogas, se obrigou a reprimir organizações criminosas. É engraçado, tratar de direitos humanos que lesam direitos humanos, né? Sim, que na verdade estabelecem criminalização, e a criminalização é o principal instrumento de violação de direitos humanos em todas as legislações do mundo. Se vocês lerem O Inimigo do Direito Penal, do Zaffaroni, ou esse livro de dogmática dele, que tem a questão criminológica, ou a questão criminal, a Palavra dos Mortos, que é outro livro de criminologia dele, ele explica: direito penal só serve para verticalizar poder, ou seja, garantir a autoridade do Estado. Porque você consegue criminalizar condutas que muitas vezes não têm vítima, ou não lesam propriamente bens jurídicos relevantes de terceiro. Você criminaliza condutas que dizem respeito ao modo de vida das pessoas e acabam fazendo essa perseguição seletiva, acusando e punindo, e servem para verticalizar poder. Até para você conseguir perseguir os indesejados, aqueles que de alguma forma se opõem ao estado de coisas atual. Se você pegar a nossa lei antiterrorismo, altamente inconstitucional na maioria dos seus dispositivos, vocês podem ser enquadrados nela se vocês fizerem algum tipo de protesto contra o status quo e ordem vigente.
Entendeu? O problema, você fala, não, mas os tipos são fechados. Bobagem, os tipos são extremamente abertos. Dependendo da interpretação de cada agente, se para todos aqueles que trabalham na justiça criminal, sabem que o problema não são as leis, é a forma como aquelas leis vão ser aplicadas no caso concreto, a partir dos preconceitos e idiosincrasias de cada julgador, e de cada promotor, e de cada policial, ou seja, dos carcereiros, das notificações dos agentes do sistema de justiça, como as leis de fato são aplicadas. E existe um hiato aí, existe uma diferença entre o que estabelece e a forma como é aplicada. É isso que a gente chama em criminologia de meta-regras. As regras são aquilo que estão positivadas, que a gente ensina, que depende de uma aplicação geral, universal, igualitária, impessoal, imparcial para todos. Mas a gente sabe que, concretamente, a interpretação, a incidência, a seleção da polícia, a acusação pelo Ministério Público e a forma de julgar dizem respeito a uma série de qualidades, a uma série de preconceitos ligados à raça, gênero, classe, e que determinam a forma como isso vai acontecer. Inclusive, a forma como o problema vai se solucionar no caso concreto. Muitas vezes, se autoridades públicas são pegas praticando infrações, basta que elas mostrem o seu respectivo distintivo, o seu crachá, que aquilo fica por isso mesmo se quer comunicado aos órgãos oficiais. Então a gente sabe que boa parte de crimes praticados, diversos crimes de homicídio ou violência doméstica, de crimes de trânsito, a lesões corporais, a corrupção, a uma série de crimes são subnotificados. Por quê? Porque as pessoas que têm contato primeiramente com aquelas pessoas ficam com receio de noticiar, porque sabem que estão lidando com pessoas com relação a status de poder relevantes e que podem determinar uma série de coisas. Aquela pessoa que denuncia pode ser ou formado um dossiê contra ela, ou perder o emprego e formar uma lista negra oculta, né, e não conseguir emprego, ou uma perseguição até violenta, né? Quer dizer, a gente sabe que, diante da seletividade estrutural que temos no Brasil, as autoridades ou aquelas pessoas que ocupam um local de poder e prestígio, não só político, mas econômico, não estão ligando para o que o Código estabelece. Pode colocar mais dos 1.784 crimes, que aqui mais ou menos é o catálogo da FGV, né? Eu não estou ligando. Pode criminalizar quanto for, pode colocar a pena que for. E aqui eles até insistem, né, com uma bandeira midiática, porque eles sabem que eles conseguem se resolver sem chegar na justiça, né? Eles conseguem resolver isso antes. E mesmo chegando, eles conseguem dar conta disso lá também. E mesmo na execução, eles conseguem dar conta disso. Quer dizer, eles conseguem dar conta... Porque essa que é a questão da seletividade estrutural que vocês vão ver no sistema de justiça, nas aulas de criminologia. É isso que faz com que os pobres sejam sempre punidos pelas pequenas infrações. Não só é porque eles cometem mais crimes, é porque eles não conseguem, por conta dos seus fatores de vulnerabilidade, se impor ao sistema. Porque diante de 1.784 crimes, gente, todos nós praticamos crimes, olha, todos os dias. E é o que o Maurício Dieter faz. Me deem 15 dias de interceptação no celular de vocês, acesso aos extratos e-mail e coisa que eu acho. Com 1.784, mais as contravenções, eu acho, né? Ainda que seja andar com um cachorro bravo, eu sempre falo essa, né? Como eu tiro sarro, eu brinco lá com o juiz de Campinas do juizado, que eu falo, né? Falo, doutor, vamos achar, será que não tem uma contravenção? Que ele foi no nosso palestra de júri, aí alguém, sei lá, fez uma pergunta lá, falou assim, doutor, acho que esse aluno está importunando, será que tem uma contravenção para a gente criminalizá-lo ali? Quer dizer assim, sabe, porque se você olhar nas vezes das contravenções, gente, é absurdo, andar com um cachorro bravo, contravenção, tipo fazer barulho em prédio, sabe aquele negócio do vizinho reclamar? Tem contravenção para aquilo, quer dizer, você criminaliza todos os âmbitos da vida, tipo assim, a rigor está tipificado, a rigor é contravenção, a rigor caberia uma prisão em flagrante, sei lá. Porque seria uma receptação culposa. Quer dizer, a criminalização exerce. E você sabe que é interessante que nas aulas de criminologia você diz o seguinte: você tem um outro fenômeno, que isso ocorre na parte civil também. E esse é o que judia mais. Por quê? Porque na parte civil, veja, você quer abrir uma empresa. Eu tenho 1000 burocracias para você abrir uma empresa. A questão seria o seguinte: se eu quiser, eu inviabilizo qualquer empreendimento, como fiscal, como autoridade encarregada de autorizar a atividade,
Eu inviabilizo, pode deixar. Eu tenho legislação federal, estadual, municipal, tenho portarias, 1000. Ou seja, se eu quiser, se você for uma pessoa de poder e status e dinheiro, eu suspendo, faço vista grossa ou faço uma interpretação bem bacaninha, né, do que diz aquela exigência e te dou o alvará. Agora, você é um cara indesejado, você é um cara que concorre, você é um cara em que, digamos, não há interesse, né, dos outros demais agentes econômicos ou do próprio Estado que opere. Joga a burocracia em cima de você, quero ver se aguentar. Então, isso ocorre. A seletividade estrutural ocorre tanto no aspecto civil quanto no aspecto criminal. E é por isso que a gente diz que o direito penal, ele sendo extremamente estruturalmente seletivo, é essencialmente injusto. E muito mais voltado a perseguir os pobres e manter essas relações de poder e desigualdades do que propriamente preservar bens jurídicos. Então, preservar bens jurídicos das pessoas é uma grande falácia, a primeira mentira que nos vendem quando vão nos ensinar direito penal, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade desigual, com interesses contrapostos, interesses em conflitos em que o mais rico tende a ficar cada vez mais rico e mais poderoso, e o mais pobre e menos poderoso. Isso até é a contradição do capitalismo. O direito penal só vem para legitimar esse estado de coisas, quer na área civil, quer na área penal, quer na área civil, muitas vezes até porque o direito penal ele estabelece como crime violar as infrações cíveis. Então, sim. Bom, voltando para a aplicação da lei, né, brasileira na extraterritorialidade. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, a gente aplica a justiça universal. Então, mas vejam, o tratado não pode gerar o crime, certo? O que o tratado pode fazer é o seguinte, o Brasil dizer, olha, eu vou criminalizar internamente essa conduta, certo? E se ela acontecer no teu território, eu vou aplicar a minha lei no teu território, a depender das 5 condições aqui, certo? Você está vendo que, vocês veem que tanto na tortura quanto no genocídio você tem aqueles requisitos específicos, um tem que ser a vítima ou o sujeito está no território, mas está incondicionado, e o outro, ou o agente, tem que ser brasileiro ou domiciliado, e é incondicionado. Aqui, qualquer um dos fatos que eu estabeleci por tratado a reprimir, mas eu tenho que ter tipificado na minha lei, certo? Porque o tratado não cria crime, né? O tratado só é um compromisso de criminalizar, e os 5 requisitos. Então, a gente aqui de novo aplica a justiça universal ou cosmopolita. Pessoal, e aí, quando o crime praticado foi praticado por brasileiro, aí sim, brasileiros que fazem bagunça no exterior, pensem assim, né? Tem o direito penal brasileiro para ser aplicado lá. Todavia, condicionado àquelas 5 condições, certo? Nós vamos estudar, nós ensinamos os crimes praticados por brasileiro, pensa sempre assim, pintou brasileiro no problema, já pensa, nacionalidade ativa, aplicação da lei brasileira ao fato praticado lá, desde que haja 5 condições, certo? Brasileiro como autor tem isso. Quando a gente fala hipercondicionada, a gente vai ver o brasileiro como vítima, certo? Mas é a hipercondicionada, depende de 7 condições, não só das 5. Que eu acho que são as hipóteses que mais pedem, né? Essa talvez seja uma das hipóteses que mais se pede, os crimes praticados por brasileiro, tá? Bom, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. É o tal do princípio da representação da bandeira e extraterritorialidade condicionada. A gente já falou sobre isso, gente. Vamos recapitular? Se você tem uma embarcação pública ou a serviço do poder público. Crime praticado lá, território brasileiro. Crime praticado enquanto ela está no Brasil, território brasileiro? Sim. Crime praticado quando está em alto mar, território brasileiro? Sim. Crime praticado quando está no estrangeiro, território brasileiro? Sim. Perfeito. Embarcações ou aeronaves mercantes. Acontece um crime quando ela está no Brasil, território brasileiro? Sim. Quando está em alto mar, território brasileiro? Sim. Quando passa inocentemente por um país, quer chegar no país outro, passa inocentemente, território brasileiro? Sim.
Quando chega no país de origem, atraca ou está no espaço aéreo ali, praticado lá, território brasileiro? Não. Território estrangeiro. Perfeito. Então, aplicação da lei estrangeira. Certo? Certo. Todavia, se praticou lá, o Brasil teve notícia, tá bom, vamos aguardar o que eles vão fazer. Oficia, o que vocês estão fazendo aí, país estrangeiro? Não estamos fazendo nada porque não temos tempo de processar essa porcaria. Então assim, não vai processar? Então nós vamos processar. Certo? Quando aí não forem julgados. Desde que 5 condições. Certo? Porque é condicionado. Então o princípio da bandeira. Tá. Gente, antes de falar das 5 condições, eu só vou falar dessas 2 regrinhas aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala, vamos voltar um pouquinho para a extraterritorialidade. A gente viu que no inciso 1 a gente está tratando da extraterritorialidade incondicionada. E no inciso 2 estamos falando da extraterritorialidade condicionada. No inciso 1, para tudo aquilo que é aplicado no inciso 1, a gente vai aplicar a lei brasileira ainda que o sujeito tenha sido condenado ou absolvido no estrangeiro. É o que diz a nossa lei. Certo? E é o que diz a nossa lei. Acho que é só isso mesmo, né? Em relação ao 2 não tem isso. Mas no inciso 1 diz, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. A ideia aqui é que o Brasil, por questão de honra, né? De aplicação da sua soberania, de querer assim impor-se enquanto Estado soberano para aqueles bens relevantes, né? Vida e honra, vida e liberdade do presidente, crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio e a fé pública nacionais, o Brasil quer se impor. Então, ainda que ele seja processado lá, condenado, absolvido, você vai aplicar aqui. Qual é o problema disso? Isso o NUT fala, alguns autores falam. Onde a gente fala? Isso viola os tratados internacionais de direitos humanos a que o Brasil se aderiu, porque se você olhar na Convenção Americana e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, está dito lá com todas as letras, e isso é até um dos princípios, né, de que ninguém pode ser processado pelo mesmo fato 2 vezes. Tem gente que vai falar assim, isso só vale dentro do território, não vale para nações soberanas distintas. Discordamos, porque se você tem regras para evitar bis in idem, e é o mesmo fato, o que importa é ser o mesmo fato. Não importa ser autoridades distintas. Senão é só você aguardar e se punir ou não, sabe? É como se você ter 2 chances, você tem que se defender lá e aqui, não faz o menor sentido, né? Porque essa questão, você tem que se defender de um único tribunal. Essa ideia de que eu fui absolvido, mas aqui eu sou condenado, não faz o menor sentido. Não faz sentido. Gente, você tem regras de processo civil para evitar esse tipo de coisa. Litispendência, coisa julgada, tudo. Não, mas são países diferentes. O que importa é que é o mesmo fato. Até porque você tem regras, deveria haver regras de suspensão de julgamento. Então fala o seguinte, eu estou sendo processado lá, suspende aqui. Foi absolvido? Foi. Vamos ver o que aconteceu lá. Entendeu? Não teve processo, não teve indícios lá, não teve indícios lá. Bom, aqui tem indícios, tudo bem, vamos processar. Mas foi processado, submetido a julgamento, condenado ou absolvido, né? Não poderia ser de acordo com... Isso é expressamente na Convenção Americana e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Agora pense, se o Supremo disse que os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou têm eficácia de norma supralegal, inconvencional. Não é na Constituição. Convenção. Embora você diga que a Constituição, talvez pelo princípio, né, que eles falam da presunção de inocência, outros princípios penais, você não poder ser acusado 2 vezes pelo mesmo fato, né? Tem isso também, mas expressamente positivado nos tratados. E se vocês forem ver, o Supremo já sinalizou que precisa rever essa posição acerca da supralegalidade, se não me engano, naquela ação do estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário, dizendo que essa categoria não existe no direito brasileiro. Supralegal e infraconstitucional não está. Se vocês olharem o artigo 59 da Constituição, está lá: processo legislativo brasileiro é composto de
Aí tá lá, emendas, legislação, lei complementar. Não tá lá normas supralegais e infraconstitucionais. Essa talvez seja uma categorização alemã que Gilmar Mendes trouxe, mas que não tem respaldo brasileiro no ordenamento jurídico. Então, a ideia seria considerar aquilo que a Constituição de fato disse no seu parágrafo 2º. São normas constitucionais. Os tratados, os princípios e garantias definidos nos tratados são normas e garantias fundamentais, ou seja, tem força dos direitos e garantias fundamentais positivados na Constituição, ou seja, norma constitucional, cláusula pétrea. Professor, mas aí eles argumentam que, por exemplo, teria que passar pelas duas casas com aquela... Não, mas veja, mas aí então teria que adotar aquela teoria. Até o Luiz Flávio Gomes fala muito dela, muitos autores falam muito delas, o Valério Mazzoli, né? O Valério Mazzoli às vezes até além, né? Fala que tem até uma ideia até mais supra, né? Mas assim, o que eu acho que é importante de ser dito é diferenciar constitucionalidade material e constitucionalidade formal, certo? Que é o seguinte, qual que seria essa ideia? Pelo simples fato de você introjetar no Brasil um texto de tratado internacional de direitos humanos pelo sistema normal de aprovação de tratados, ou seja, o presidente da República ou o representante assina, gera um dever de boa-fé de ratificar internamente. Aí ele submete, manda uma mensagem para o Congresso, que em sessão unicameral da Câmara e do Senado, sessão unicameral presidida pelo presidente do Senado, rejeita ou aprova como um todo, sem fazer retalhos, o tratado, exceto naquilo que o próprio tratado admitiu que possa ter divergência, né, possa fazer ressalva, rejeita ou aprova. Uma vez aprovado, volta essa aprovação para o presidente, e o presidente, por decreto, ratifica, publica, tem os decretos, o decreto de ratificação que eles falam, né? Ratifica, publica, homologa, sim. Aí o tratado está introjetado. Introjetou, status de norma materialmente constitucional, compõe o bloco de constitucionalidade. Os juízes vão fazer um controle de convencionalidade, mas que a rigor aqui no caso seria também constitucionalidade, porque estão introjetadas pelo sistema constitucional, né? Porque seriam, né, a própria, digamos, o parágrafo 2º é uma cláusula aberta que atribui esse status de norma constitucional a tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, certo? E aí os juízes podem fazer o controle difuso de constitucionalidade e o concentrado também o Supremo. Ou seja, podem ser paradigma para o questionamento acerca da constitucionalidade de determinadas normas, porque estão em violação ao texto dos tratados. Normal. Norma materialmente constitucional. Todavia, ao contrário dos demais direitos fundamentais, não seriam cláusulas pétreas. Ou seja, o Brasil poderia denunciar o texto dos tratados nos termos em que o próprio tratado estabelece. Acho que a Convenção Americana diz que se o Brasil denuncia a Convenção, ele ainda fica um ano vinculado a ela, certo? Que seria um período para que eu vou denunciar e pratico uma violação no dia seguinte. Não, você fica um ano vinculado a ela. Mas você tem um poder de denúncia dos tratados, como é uma tradição no direito internacional. Tudo bem. Mas enquanto ele foi vigente com status de norma constitucional. Agora, denunciou, não se aplica mais. Isso, beleza, pros tratados. Agora veja, o parágrafo 3º foi incluído, certo? E o que ele diz? Que uma forma adicional, um plus de ratificação de tratados internacionais é ratificá-los com quórum e procedimento de emenda. Ou seja, 3/5 em cada casa, certo? É 60%, né? Em sessão unicameral. Então, vai para a Câmara, aprova em 3/5, vai para o Senado, aprova em 3/5, volta para a Câmara, aprova em 3/5, vai para o Senado, aprova em 3/5, e não depende de decreto, de sanção, não tem sanção presidencial, publicação só pela mesa, certo? Ok. Se você ratifica com o procedimento qualificado de emenda, aí esses tratados internacionais
não vão ter só mais o status de emenda constitucional materialmente falando, vão ter formalmente falando status de emenda, e aí serão cláusulas pétreas de acordo com as demais normas de direitos fundamentais. Então, a ideia é você verificar se aquele tratado internacional de direitos humanos foi incorporado ao sistema com status materialmente de norma constitucional com base no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, ou se, além disso, foi incorporado com status formalmente, digamos, formalmente, status de norma formalmente constitucional, porque pelo rito das emendas constitucionais, e portanto está ali incorporado não só pelo rito do parágrafo, com fundamento no parágrafo 2º, mas com fundamento no parágrafo 3º, com status material e formal de emenda constitucional, portanto não sendo só paradigma do controle difuso e concentrado de constitucionalidade, mas também com vedação de denúncia, porque agora introjetado por uma forma precisa, de emenda constitucional, e nesse sentido cláusula pétrea que não pode ser denunciada no plano internacional. Uma distinção que, a meu ver, é bastante simples, bastante clara, bastante importante e que tem previsão na Constituição de acordo com o texto. Ao contrário do que essa geringonça aí que o Gilmar Mendes criou, esse Frankenstein aí, certo? Mas o Supremo já sinalizou que vai rediscutir essa questão para mudar isso aí, certo? Bom, portanto, questionável esse inciso primeiro. Mas ainda para os que entendem que isso aqui permanece valendo, onde é que estaria o problema? O problema estaria, assim, como é que você calibraria isso? Se você é condenado lá e absolvido aqui, não teria muito como jeito, ou absolvido aqui, quando ela assim, Se fosse condenado nos dois, teria que aplicar as regras de detração. Detrai do que cumpriu lá, do excesso aqui e tal, é a forma de você, digamos, equacionar isso, mas já no âmbito de execução, certo? Mas que ignora o fato do sujeito ter sido absolvido em uma das instâncias, Ok. Vamos estudar agora as condições de procedibilidade. Dia inteiro. Pode passar, mas só para dizer. Condição de procedibilidade. Pessoal, o processo não pode sequer ser iniciado. Condição de prosseguibilidade, o processo, digamos, começa e fica suspenso, certo? Então a gente vai distinguir, porque algumas são... Oi? Então pode voltar para... Quando a gente fala que a condição objetiva de punibilidade do crime, significa que o fato sequer é punível, certo? Então não pode sequer dar início a um processo. Mas quando a gente fala de procedibilidade, você pode até eventualmente dar início a um processo que fique suspenso. Um não pode nem iniciar e o outro não pode prosseguir. Isso. Porque um fato não é punível e uma das condições da ação no processo penal é punibilidade concreta do agente, de modo que, se o fato estiver prescrito, não pode sequer iniciar uma ação penal. Eu acho até interessante vocês lerem sobre as condições da ação no processo penal no livro do Auri mesmo, para a defensoria no livro do Auri, que é um pouco diferente dos demais, mas que para mim é bastante preciso, de uma ótica que é o que deve ser. Lógico que vocês não precisam ler no Afrânio Silva Jardim, que tem um livro só sobre condições da ação, e nem no Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, a lide no processo penal, que é um livro maravilhoso, mas assim, não é para vocês nesse momento, para esse fim, mas é um livro fantástico, lógico. A gente aqui no concurso da Defensoria Pública a gente não costuma podar não, mas assim, eu acho que cada um vê a sua disponibilidade, Então veja, no caso do inciso 2, a gente está falando da extraterritorialidade condicionada. Depende do concurso, da além do que está dito ali, das seguintes circunstâncias. Primeiro, entrar o agente do crime no território nacional. Isso é uma condição de procedibilidade. Sem isso, o fato não pode ser sequer punível, não pode começar a ação penal. O sujeito tem que entrar, certo? Segundo, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Ou seja, punido pela legislação brasileira e punido lá. Porque se ele pratica um crime lá, crime pra gente, a gente quer aplicar nas leis, mas lá não é, lá é autorizado, não incidem essas hipóteses do inciso 2,
certo? Do artigo 7º, inciso 2. Tá? Então, eu quero punir o crime praticado por brasileiro, mas se o brasileiro pratica um fato que lá não é crime, não incide essa condição aqui, certo? Ainda que ele volte para o Brasil, não incide essa condição. Próximo. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Ou seja, é aquela ideia de que, assim, se o Estado pedir, você encaminha. Alguns fatos o Brasil não autoriza, certo? E aí nessas situações você não pode punir. Uma vez perguntaram isso no concurso. Eu coloquei como nota de rodapé aqueles crimes em que você autoriza extradição. E aí o Brasil autoriza a extradição por fatos cuja pena mínima seja 1 ano. Ou seja, para fatos inferiores a 1 ano, o Brasil não autoriza a extradição. Bom, se o Brasil não autoriza a extradição de fatos inferiores a isso, então se o sujeito pratica um crime lá cuja pena é inferior a 1 ano, ele não vai ser punido. Porque se ele chegar lá, pratica um fato que lá a pena é inferior. Quer ver? Eu não sei se você consegue colocar nas notas de rodapé, mas na nota de rodapé aqui, ó, não se considerar a extradição, ou seja, o Brasil quer punir por ele mesmo, né? Mas nos fatos normais, o problema é que ali a gente está dando um conflito, porque aconteceu lá e a gente quer... Veja aqui, ó, a lei brasileira impuser o crime pena de prisão igual ou inferior a 1 ano. Então, se ele pratica no exterior um fato em que pela lei brasileira a lei brasileira impõe a pena de prisão igual ou inferior a 1 ano, certo? Você não autoriza a extradição, certo? Não se considera a extradição. Aí volta para a questão, só para a gente voltar para uma condicionante. Deixa eu estar aqui. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então o Brasil não autoriza. Se ele não autoriza, não preenche essa condição, a pessoa não vai ser punida. Isso foi uma questão de um concurso, só que a questão foi anulada. Porque o examinador queria pegar um crime cuja pena é inferior a 1 ano, só que pegou um que é mais, né? Então, assim, não tinha resposta correta. Então, o erro ali foi ao escolher o crime. Mas fiquem só espertos com isso. Se for uma questão de magistratura, provavelmente isso não vai cair na defensoria. Porque talvez este não seja um conhecimento que se queira propriamente de um defensor público. Talvez isso esteja muito ligado, por exemplo, à MPF ou até à própria magistratura, tal, que pode lidar com isso, mas a defensoria pública não é muito o feitio. Pergunte. A gente está falando do caso do brasileiro que comete crime no exterior. Pena inferior a 1 ano, não autoriza extradição. Isso, pena que é pela lei brasileira. Pela notificação brasileira. Mas o brasileiro não será extraditado. Boa, né? Tem isso também, do brasileiro nato. Então teria que ser naturalização, né? Mas o naturalizado só naquelas circunstâncias também. Só vou extraditar só vai ser do naturalizado se for envolvimento comprovado com o tráfico de drogas ou crime praticado antes da naturalização, né? Então você tem que pensar num estrangeiro domiciliado no Brasil, é isso? Eu não sei qual que diz. Vê lá o que diz o artigo, inciso 7º, vamos ver lá. Mas é só pegar uma das outras hipóteses. Vamos ver. Por exemplo, os crimes praticados em aeronaves, em embarcações, sei lá, né? Então assim, os crimes praticados em embarcações ou aeronaves por um estrangeiro, mas é uma embarcação brasileira, né? Em alto mar, aplica a nossa. Por um estrangeiro, porque autoriza a extradição, mas o crime tem que ter a autorização da extradição. Se for menos, tem que ser menos de 1 ano, porque até 1 ano, entende? Não, menos de 1 ano, nossa, é um exemplo. Poxa vida, né? Isso não vai cair na defensoria, mas está no material de vocês, entendeu? Forem prestar outras provas, tá aí.
Pode passar. O concurso é terrível, né? Pode voltar um, mas... Bom, a gente já falou isso então, né? Território brasileiro, ser punido também no Brasil. Aí... Não, pode passar. Estarem incluídos entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, certo? Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena lá. Vejam, lembra na nacionalidade incondicionada? Não interessa se for absolvido ou condenado. Aqui não. Aqui, se ele for absolvido ou condenado e já cumpriu pena, não aplica a lei brasileira, certo? E não ter sido agente perdoado no estrangeiro por outro motivo ter extinta a punibilidade. Quer dizer, se a coisa já se resolveu por lá, absolvido, condenado, cumpriu pena, o que quer que seja, não tem essa história, certo? O que eu não entendo é em que medida isso tem maior dignidade que os aqueles outros crimes, a ponto de você violar uma garantia de tratados internacionais de não ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, né? Ótimo. Bom, parágrafo 3, e aí beleza, ok. Então a gente estudou extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada, vamos estudar a hipercondicionada, ou seja, aquela pela qual você não só aplica os 5 requisitos para poder punir, mas mais 2, que são não foi pedido, não foi negada a extradição, ou não houve requisição do ministro da Justiça. Pessoal, lembra que a gente estudou o brasileiro como autor na extraterritorialidade condicionada? Agora a gente vai estudar o brasileiro como vítima. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra o brasileiro, fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que são aquelas 5, e mais, não foi pedido ou foi negada a extradição, e houve requisição, aqui no sentido de autorização, não de ordem, não de determinação, do ministro da Justiça. Pessoal, aqui é o seguinte, o Brasil não pediu, né? O que acontece? O brasileiro está no estrangeiro, e aí o estrangeiro comete um crime, uma violência física, sexual, a sua patrimônio e tudo mais, e aí você tem essas 5 condições. O sujeito entra no território brasileiro, não foi punido ou processado, é um fato também tipificado lá e aqui, é um fato em que ele não foi perdoado, não teve extinta a punibilidade lá, beleza, ok. Mas vejam, se ele entrou e o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro não pediu a extradição do Brasil para o estrangeiro, imagina lá, o espanhol comete alguma lesão, alguma coisa no brasileiro, vem para o Brasil, opa, Brasil vai punir o sujeito. Mas eu vou dizer o seguinte, peraí, antes de punir o sujeito, porque colocou assim condições, vai falar, Espanha, você quer que eu extradite o rapaz? Você pediu a extradição, você, né, você não vai pedir. Imagina que a Espanha não peça. Bom, se você não pediu, eu não vou deixar de punir. Quem foi violado foi o nacional meu, eu vou punir. Ou, você pediu e eu neguei, bom, se eu neguei, então eu vou ter que processar, certo? E, além disso, ou não pediu, ou pediu e eu neguei, o ministro da Justiça, digamos, tem que, de alguma forma, autorizar. Por quê? Para preservar relações diplomáticas. Aqui é o sujeito sendo instrumentalizado, né? Aquela ideia de que, né, preservar as relações. Vejam que sempre no direito penal, gente, percebam. Aqui tudo bem que está muito sutil, mas percebam que no direito penal, sempre o que importa são as relações de poder de fundo do que de fato a vítima. A vítima é uma ilustre ignorada no direito penal e processo penal. Eu falei isso ontem no júri. Punição criminal não resolve problemas. É equivocado você acostumar as pessoas. É errado, é equivocado, não faz o menor sentido você dizer numa plenária de júri, ou mediaticamente, ou onde quer que seja,
que punir um sujeito é se preocupar com o interesse da vítima. Porque a vítima quer ser ressarcida, quer ser ouvida, quer ter voz, quer participar do processo e que ter essa situação resolvida e indenizada. É isso que a vítima quer. E quer que as coisas não aconteçam no futuro, que é prevenção também. Certo? É isso que a vítima quer. Dor e cárcere só se a vítima quiser satisfazer o seu intuito sádico. Que eu respeito porque é vítima e porque é ser humano. Que eu respeito. Mas o Estado é reserva ética. O Estado não pode cair nessa. Se o Estado que cai nessa vira barbárie, vira o Estado autoritário, porque vira um Estado que assume as vinganças e um Estado que apenas desloca o eixo da barbárie da vítima para o Estado. Então isso não resolve, né, se quisermos ter um Estado civilizado, um avanço civilizatório. O que acontece no direito penal é que a vítima é meramente uma fonte de prova e ai dela se não corresponder ao papel a ela endereçada. Ai dela se não reconhecer em audiência o sujeito como o autor do delito. Ai dela se não disser que aquele indivíduo que a gente suspeita que seja não é o criminoso de violência sexual. Ai dela que, digamos, não preencha aquele papel que queremos que ela preencha de acordo com as relações de poder. E uma vez que a gente usa a vítima para, criminalizar os indesejados, a gente a descarta à própria sorte, sem qualquer amparo. Sem que o conflito de fundo seja resolvido, sem que ela esteja segura para eventos futuros, sem que ela seja ressarcida, sem que ela seja ouvida enquanto relação com o seu agressor e tenha aquele contato pessoal com ele, para que diga a ele o problema pelo qual passou, de forma a evitar anos de terapia, porque quando a pessoa, além de colocar para fora para a pessoa que fez, ela vê que o sujeito também é um monstro, é um ser humano, e ela para com aquela paranoia, pelo menos diminui aquela paranoia decorrente de daquele efeito que é normal de todo mundo que sofre um crime violento, que é se perguntar: por que eu tenho cara de vítima? O que aconteceu? Então, de alguma forma, a vítima nutre essa paranoia, que é muito dissipada na justiça restaurativa, que não tem autorização da legislação penal brasileira, e isso é um erro. Então essa é uma hipocrisia do direito penal, falar que tutela a vítima. A vítima tem um papel no direito penal, fonte de prova, e acabou. O direito penal sequestra o conflito e não liga e nunca ligou para a vítima, e os movimentos de direitos humanos tentam revalorizar a vítima. Então, se tem alguém que defende a vítima, são as pessoas que são de fato zelam por direitos humanos, e a Defensoria Pública entre essas instituições. Não tenho a menor dúvida em dizer isso para vocês. Então, até porque a vítima vem na triagem da Defensoria Pública pedir amparo assistencial de medicamentos, o nosso CAN, que de alguma forma lida com a questão. Então, se tem alguém que está cuidando da vítima, somos nós justamente que também tutelamos os direitos fundamentais de pessoas acusadas de crimes. Então, vamos colocar a discussão no nível civilizado, que é aquilo que precisamos num debate correto como esse. Você ia fazer uma pergunta? Essa regra de aplicação da lei brasileira para um crime cometido por um estrangeiro... Contra brasileiro, não é? Não é meio que uma letra morta, porque se o Brasil não extradita nacional, por que um país estrangeiro não extraditar o sujeito que praticou o crime? Porque só pode, para aplicar essas duas, tem que colocar as 5 anteriores. Deus está falando, a lei brasileira precisa também, ele fala, reunidas as condições acima. Ou seja, o estrangeiro que agrediu o brasileiro entrar no Brasil. E aqui a extradição está se falando desse cara, desse estrangeiro, não do brasileiro. O brasileiro aqui é a vítima. Entendeu? Ele entrou no território brasileiro, não está lá. O estrangeiro. E o Brasil extradita esse estrangeiro. Ele não extradita nacional, mas não é o nacional que tem que ser extraditado aqui, porque ele é a vítima. Entendeu? É o agente. Então, um brasileiro que sofre alguma violência no estrangeiro, tranquilo, incidiu a hipótese. Algum fato definido como crime lá e aqui. Aí, a pessoa perpetradora da violência ingressa no território e mais aquelas outras condições, você está autorizado. Mas desde que você vai perguntar, país estrangeiro, está processando esse rapaz? Né? Tô. Então tá bom, está processando.
quer que eu te devolverei? Assim, quer. Então, beleza, eu extradito o sujeito. Entendeu? Extraditei, beleza. Mas você tem que me pedir a extradição, né? Não vou te entregar se você não me pedir, né? Então você ou não foi pedida, ou você pediu e eu neguei. Bom, então neguei, então o papel é meu, certo? Mas também depende do ministro da requisição da Justiça de autorização aqui, certo? Pessoal, só que oração, perdão. Tá, então vamos fazer um intervalo e aí a gente... Ok, a gente faz um intervalo e volta